Pai Celestial, de infinita bondade, amor e justiça, agradecidos que estamos, vamos fazer uma pequena explanação sobre o ensinamento desta noite. Então, neste ensinamento do capítulo 9, nos itens 1, 2 e 3, que fala sobre encolerizar, raca, sois louco. Então, encolerizar é ter ódio, é rancorizar, ter raiva, aversão. Se tiver esses sentimentos negativos, está explicando que será condenado pelo julgamento. E se falar raca ao seu irmão, será condenado pelo conselho, e se disser, sois louco, será condenado pelo fogo do inferno. Então, essa é a mensagem que está passando aqui. Precisamos entendê-la. Com essa mensagem, Jesus fala da sua lei, a lei de Jesus. A lei de Jesus é doçura. A lei de Jesus é moderação, é mansuetude. A lei de Jesus é afabilidade. A lei de Jesus é paciência. Então, tudo isso são as virtudes que Jesus nos ensina em seu Evangelho e que Ele pede para que coloquemos em prática, para que praticamos essas virtudes. E também está falando o que Jesus condena. Jesus condena a violência, a cólera, a descortesia, o desrespeito com o seu semelhante. Então, aqui está explicando sobre a palavra raca. É que antigamente, entre os hebreus, era um termo de desprezo falar raca para o irmão. E esse termo, ele significava homem de má conduta. Quer dizer que quando tinha uma pessoa que fazia coisas erradas, né? Mau comportamento, má conduta, eles desprezavam, né? Então, eles pronunciavam essa palavra raca, e eles se pronunciavam e escarravam, e viravam a cabeça de lado. Nossa, né? Que coisa, hein? Humilhava mesmo a pessoa, né? Quando Jesus pede, se Jesus pede para a gente perdoar o inimigo, imagina então uma pessoa que fez uma coisa errada, né? Só porque fez uma coisa errada, vai desrespeitar, vai destratar, vai humilhar, vai escarrar e virar a cabeça do lado, né? Então, é justamente contra isso que Jesus nos fala no Evangelho de hoje. Jesus, ele não queria que nós apontássemos o dedo aos que erram, aos erros dos outros. Jesus não quer que a gente julgue. Jesus não quer que a gente humilhe as pessoas. Jesus não quer que a gente despreze, que desrespeite as pessoas. Só porque aquele que errou, ele ainda não alcançou o conhecimento de amor. Aquele que errou, que fez algo errado, alguma maldade, ele ainda não tem o entendimento. Nós também já fizemos muitas coisas erradas. Hoje em dia a gente não faz mais, quer dizer, ainda faz. Pensa que está fazendo tudo certo, mas temos as nossas imperfeições e às vezes erramos. Então veja bem, quem já tem um pouco de conhecimento dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus, das virtudes que Jesus nos ensinou, de amor, de perdão, de caridade, de afabilidade, de fraternidade, mansuetude, paciência. Quem já estudou o Evangelho de Jesus e já aprendeu sobre tudo isso, tem que praticar, né? Se a gente pratica tudo isso, nós seremos brandos e pacíficos. Como diz aqui a leitura, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, né?
Um dia já tivemos os nossos erros. E se um dia ainda formos errar, que vamos, quando a gente errar, fazer alguma coisa errada, a gente vai querer a misericórdia dos outros. A gente não vai querer impaciência, a gente não vai querer intolerância, desrespeito. A gente vai querer misericórdia. A gente vai querer indulgência. Se nós errarmos, nós vamos querer. Então, nós temos que usar de indulgência e de misericórdia com aqueles que erram. É isso que Jesus está pedindo nesse ensinamento. Então, se ofendermos o irmão, estaremos na contramão do que Jesus pede, que é o amor e a caridade. Estaremos na contramão da benevolência, da fraternidade, de todas as boas virtudes que Jesus nos ensinou. É por isso que no início da leitura, Jesus explica que, como foi mesmo, aprendeste o que foi dito, não matareis. E qualquer que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que qualquer um que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Então, na lei de Moisés, condenava se matasse. E Jesus veio falar, basta você olhar de cara feia para um irmão, você já está errado. Então, veja bem. Então, vamos pensar assim. Quem sou eu? O que eu faço? Será que eu sou um ser da pacificação? Ou será que eu sou um ser da insuflação do ódio? Precisamos nos atentar a isso. Se fizermos o bem na terra, teremos os bens no céu, né? Se a gente praticar o bem para os nossos irmãos, se tivermos compaixão dos que erram, se tivermos misericórdia por aqueles que fazem coisas erradas, estaremos praticando bem. E se a gente fizer o bem na terra, teremos os bens no céu. E Jesus pede que demos mais importância ao bem. É por isso que Jesus disse, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Vamos nos atentar, nos esforçarmos para sermos uma pessoa, um ser que faça um mundo melhor, sendo brandos e pacíficos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.